Olá pessoal, meu nome é Caroline, eu sou egressa do curso de Computação Gráfica do IFTM e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho Diferença e Repetição em Hospício a Deus Diário 1, que eu fiz sob a orientação da minha professora Márcia Custódio. Essas são algumas fotos da autora, Maura Lopes Cansado. Foi ela quem escreveu os diários sobre o qual nós vamos falar hoje. Vamos começar falando um pouco sobre a vida da autora. Ela nasceu em 1929, no interior de Minas, em uma família com grande poder aquisitivo e grande influência política. Então ela era considerada como parte da elite mineira. E ela sempre foi uma criança que eles chamavam de problemática. E ela relata também que, como teve muitos irmãos e sua família sempre muito ocupada, ela se sentia abandonada. Ela chegou a sofrer abuso sexual por funcionários da fazenda, e essa parte do abuso é muito emocionante ler no diário dela, porque ela conta ele com os olhos de uma criança, com a inocência de uma criança que não entende o que está acontecendo. Na sua pré-adolescência, ela relata também que começou a ter muitas crises de pânico, muitos pesadelos, sentir falta de ar, dentre outras coisas. Depois, quando ela já estava um pouco mais velha, ela se casou e teve um filho. E posteriormente se separou. Então ela começou a enfrentar muito preconceito, porque naquela época uma mulher solteira com uma criança era muito mal vista. Ela conta que chegava nos hotéis para se hospedar e eles não deixavam ela se hospedar lá, porque achavam que ela estava lá para roubar o marido dos outros ou fazer qualquer outra coisa errada. Eles supunham isso só porque ela estava desacompanhada. E a Maura fala: supor em Minas poderia levar à cadeira elétrica qualquer inocente. E depois de viver tudo isso, a Maura teve sua primeira internação voluntária em um hospício, onde ela foi diagnosticada com esquizofrenia. E depois dessa internação viriam várias outras. E entre uma internação e outra, a Maura escrevia contos para jornais e cadernos culturais. E mesmo quando ela estava internada, ela não parava de escrever. Ela escrevia diários onde ela contava tudo o que ela estava vivendo dentro do hospício. E essa escrita para ela era como um refúgio. Teve um dia que o hospício ficou sem luz e não dava para ler nem escrever, e ela conta como se sentiu. Sem ler nem escrever, vi-me em pânico. Aqui é difícil viver. Pensei honestamente em matar-me. E esses diários que ela escrevia acabaram se tornando 2 livros. Aqui nós temos fotos de algumas edições deles. Eles foram publicados em 1960, num momento em que era difícil ser mulher, era difícil ser escritor, era difícil ser qualquer coisa. Tinha repressão militar, tinha toda uma alienação intelectual. E a Maura ela não seguia esse padrão. E na filosofia a gente encontrou diversos pensadores que ajudam a gente a compreender toda a grandeza dessa autora. Hoje a gente vai falar especificamente do Blanchot, Deleuze e Foucault. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais na obra dela. A voz que Maura utiliza em seu diário é a voz da loucura, e ela chama essa voz da loucura de nova língua. Mas, na verdade, essa língua não é nova. Ela já foi escrita por Foucault em sua obra História da Loucura. Ele dizia o seguinte: ressoa agora no espaço elegante da literatura, lugar que por décadas foi compreendido como não lugar para o insano. Então essa língua não é nova porque lá em Foucault a loucura já estava sendo inserida na literatura. E mesmo que ela utilizasse essa nova língua, que fosse uma novidade, a literatura não aceitou a obra dela. Porque, primeiro, que ela não seguia o padrão que eles queriam. Ela não seguia a essência da literatura. E segundo, que ela era louca. Como é que você vai tratar a loucura, os devaneios de uma louca, como obra literária? Mas na obra Diferença e Repetição de Deleuze, a gente entende que há diferença na repetição. O que isso significa? Que a literatura diz o seguinte: olha, a obra de Maura não está dentro dos nossos padrões, não está dentro da essência que a gente busca. Mas na obra de Deleuze a gente entende que esse padrão que a literatura tanto busca não são obras todas iguais, porque tem diferença na repetição.
E você também não pode dizer que a loucura de Mauro é igual à loucura de qualquer louco, porque há diferença na repetição. Como assim a diferença na repetição? A gente pode entender isso como o som do relógio, aquele tic-tac. O tic-tac se repete, tic-tac, tic-tac, sempre igual. Mas a cada vez que ele toca, você está num espaço de tempo diferente, você está pensando algo diferente, você o compreende de maneira diferente. Então a repetição é justamente a diferença. E a gente nota também que o trabalho dela tem muito movimento, não tem uma linha do tempo demarcada com o passado, presente e futuro. Ela vai escrevendo conforme ela lembra, conforme ela vive. E essa reorganização temporal dela, agora a gente compreende que não é um devaneio, não é loucura. Isso é produtividade. E o próprio Deleuze fala. O problemático é um estado do mundo, uma dimensão do sistema e até mesmo seu horizonte, seu foco. E esses traumas que a Maura tanto escreve, tanto lembra, tanto revive, eles preocupavam ela lá naquela época, mas a gente se preocupa com eles agora. E outro grande pensador, que é o Blanchot, fala sobre isso. O que era na obra a comunicação da obra a si mesma, expansão da origem e começo, torna-se comunicação de qualquer coisa. A imagem e semelhança desse mundo de coisas estáveis e a imitação dessa realidade subsistente, onde nos mantemos por necessidade de permanecer. Ou seja, as inquietações do passado, aquilo que preocupava a Maura naquela época, emergem no presente. Então, após a gente ler os diários de Maura, ler um pouco mais sobre grandes pensadores, a gente chega à conclusão que a escrita é universal. Você não pode impor um padrão para a escrita, você não pode deixar um autor à margem só porque ele não é tão tradicional. Mas, por mais que Maura não tivesse sido reconhecida naquela época, atualmente a obra dela está sendo redescoberta. Tanto que uma autora chamada Ana Cristina Braga Marques vai publicar um livro chamado Origem da Água, que é todo baseado nos diários de Maura. E por mais que ela só tenha tido reconhecimento agora, lá naquela época teve um crítico que já tinha percebido esse talento, o crítico Assis Brasil. Ele fala o seguinte: ao ler seus primeiros textos, o crítico a reconheceu como talentosa poeta, grande contista e memorialista extraordinária, mas sem o devido reconhecimento, lamentou. E tudo isso que a gente está reconhecendo agora, esse talento todo da Maura, é a vida dela, que para ela foi só um solo para escrever, para sobreviver. Mas no momento em que ela começou a escrever isso, a escrita dela se transformou em transgressão. Quando você lê, você coloca em questão a existência, o mundo, a sociedade. Você começa a questionar todos os padrões impostos, você questiona a moral da elite, você questiona os padrões da literatura. Então é isso que são as referências utilizadas por nós, né? E a gente encerra por aqui. Eu gostaria de agradecer às alunas Júlia, Tainá e Yasmin, que eram da minha sala no curso de computação gráfica e me ajudaram a desenvolver e apresentar todo esse trabalho. E gostaria de agradecer também ao professor Dirceu, que me dava aula de filosofia e sociologia, e foi ele quem me ajudou a compreender esses grandes pensadores que nós citamos. E aqui está o nosso contato, meu e da minha orientadora. Quem quiser estar entrando em contato para tirar alguma dúvida, pedir algum link, algum artigo, pode ficar à vontade. E se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. E muito obrigado por todos que assistiram.